Êxodo capítulo 21. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Versículo 2. A escravidão era uma prática comum entre as nações daquela época. Pessoas eram negociadas como forma de pagamento, a fim de quitar dívidas ou para servirem como esposas ou concubinas, no caso das mulheres. Israel acabava de ser liberto da escravidão egípcia. Na maior parte das nações, se não em todas elas, o jugo de um escravo era terrivelmente pesado. Sofriam inúmeros castigos físicos, além de serem desprovidos de qualquer tipo de direito. O plano original de Deus incluía uma família humana sem distinções, que vivesse em perfeita harmonia e em comum igualdade. O pecado, porém, causou a desarmonia e o surgimento das diferenças, que geraram e continuam gerando graves consequências. Era comum a prática da escravidão até entre o próprio povo. Geralmente, os pais podiam vender seus filhos a fim de quitar alguma dívida. Deus precisava legislar acerca do assunto, a fim de que não houvesse injustiças no meio do seu povo. Após 6 anos de serviço, o escravo hebreu deveria ser liberto sem mais nada dever a seu senhor. Como uma espécie de ano sabático, cada escravo possuía o direito de obter a sua liberdade, revelando o desejo de Deus em abolir o regime da escravidão. Não adiantava abolir por completo esta prática, dadas as circunstâncias de muitos que precisavam pagar suas dívidas e aprender a valorosa lição do serviço não remunerado. De certa forma, estes escravos também representavam a Cristo, que veio servir a humanidade sem receber nada em troca. Deus é justiça. Tal atributo precisava estar bem claro dentre as leis que iriam reger a sua nação eleita. Cada inciso de suas leis contém a justa sabedoria de um Deus que não falha. Apesar de conhecida como lei mosaica, cada regra ali contida foi simplesmente a revelação de Deus ao seu servo Moisés. O professor por excelência precisava instruir o seu povo conforme este pudesse compreender. Deus orientou a Moisés de acordo com a capacidade de aprendizagem de seus inexperientes alunos. Em cada situação específica, selou a lei que a regeria, não deixando brechas para mentiras ou maus entendidos. No caso do crime dos filhos contra os pais, no entanto, é notório que, comparado aos demais, parece que é o único que impõe a sanção de maior grau a uma ofensa de grau menor. Para Deus, a violência contra um progenitor, quer fosse física ou verbal, representava um crime hediondo. O filho que não respeitasse os próprios pais era a maior das ameaças às futuras gerações de Israel. Rebelião gera rebelião. Abaixo de Deus, os pais eram considerados a maior autoridade sobre os filhos. Se os filhos não os respeitassem, tampouco iriam respeitar a Deus ou considerar seus estatutos e leis. Muito além de ser uma punição severa, era uma forma de preservar os princípios que devem reger o lar e o bem-estar da sociedade em geral. Quando os filhos se rebelam contra os pais, há prejuízo dentro e fora do lar. Infelizmente, a nossa sociedade tem sido uma prova incontestável disso. Todas estas leis deveriam ensiná-los a tratar uns aos outros com justiça e dignidade, até ao ponto de não mais precisarem aplicar as suas sanções. Não era propósito de Deus que filhos rebeldes continuassem sendo mortos,
nem que o povo continuasse sempre retribuindo olho por olho, dente por dente. Cristo veio para revelar ao mundo a essência da lei, que é o amor. O apóstolo Paulo sancionou esta verdade. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Romanos capítulo 13, versículo 10. Deus estava lidando com uma joia ainda em estado bruto, que precisava ser lapidada, como o ouro impuro, que precisava ser purificado. Para isso, teve de instituir leis conforme a realidade de seus duros corações. A vida de Jesus foi o perfeito cumprimento do que o Senhor desejava realizar no coração de seu povo e do que Ele deseja realizar em nosso coração hoje. Em tempos de crise em todas as esferas possíveis e imagináveis, fomos chamados para representar o nosso Pai Celeste e declarar ao mundo o caráter amoroso de sua lei. Diferente das leis civis e penais de Israel, em que nem todas possuíam o agravante máximo da pena de morte, sabemos que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. E o pecado é a transgressão da lei. 1 João capítulo 3, versículo 4. E que lei é essa, amados? A imutável lei de Deus, os 10 mandamentos. Portanto, a base do juízo de Deus será a sua santa lei, como está escrito. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Tiago capítulo 2, versículo 12. Olhemos para Jesus, contemplemos o Filho que foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Contemplando a Cristo, a glória de Deus, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Eis o segredo da obediência gerada pelo amor. Vigiemos e oremos. Bom dia, filhos obedientes do Pai de amor. Rosana Garcia Barros.